Tem algumas pessoas que às vezes eu fico olhando assim, eu penso, gente, será que ela não cansa? E às vezes essa pessoa sou eu mesma, eu falo, fia, já chega, né? Sabe, chega de repetir o mesmo enunciado. Sabe quando você fazia a prova, tinha ali o mesmo enunciado, só mudava alguns detalhes e você tá ali do mesmo exercício. Você tá ali repetindo o mesmo erro, você não sai daquela fase. E aí dá vontade de falar assim, chega! Vamos falar um chega aqui junto comigo? 3, 2, 1, chega! Tem hora que eu falo assim pra Deus, Deus, por favor, troca os meus problemas. Porque problema, aflição, ele diz que a gente vai ter. Então, primeiro ponto, você ficar se assustando, ficar se escandalizando toda vez que tem um problema, se fazendo de vítima, significa que você não está crendo em Deus. Porque ele diz que você vai ter. Agora, com o mesmo problema, sabe, gente, ficar preso, às vezes, uma vida, sabe? Anos de relacionamento, naquele mesmo problema, é sempre o mesmo motivo que você discute. Exemplo, se você sabe que você tem problema com ciúme, você sabe que sempre naquele enunciado, naquele exercício, você vai cair. Por que que você fica repetindo? Por que que você não olha e fala assim, pera, não tá um pouquinho estranho? Será que, às vezes, né, em 10 anos de vida, 20 anos de vida, poxa, será que o erro tá no mundo? Tá nos problemas? Tá nos outros? Ou será que tá em mim, que não tô entendendo esse enunciado? Será que não tem uma similaridade entre eles? Um certo padrão, né? A psicologia fala muito isso, que a gente costuma repetir padrões. E a Bíblia fala sobre a sabedoria. O que a sabedoria tem a ver com padrão? Olha só, vamos lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria e use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Caramba, isso é muito forte, né? Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Porque quando você adquire entendimento, você vira dono, você domina sobre si mesmo. E o que a Bíblia fala? Que Deus nos fez para dominar sobre todas as coisas. E dominar não é você destruir, não é você agir como um autoritário, não é nada disso. É você dominar da forma correta, você ser um líder e não um chefe. Um líder, ele cuida, ele faz prosperar. E então, quando a gente prospera o nosso corpo, a nossa mente, as nossas relações, a nossa vida, a gente para de apenas repetir padrão. O que é repetir um padrão? É algo que está pré-estabelecido ali e que a gente faz no automático. Então você tem o padrão de não resolver as coisas. Nada se resolve em todos os relacionamentos. É sempre uma discussão atrás da outra, passa o tempo e pronto. Tudo fica em silêncio. Parece que está resolvido, mas nunca está resolvido. E aquilo ressuscita, ressurge, e aí você fica se perguntando, nossa, Senhor, por que tanta dificuldade no meu relacionamento? E ele te pergunta, nossa, minha filha, nossa, meu filho, o que você está fazendo para parar de repetir o enunciado, o mesmo padrão de anos, de décadas, dentro desse relacionamento, dentro de outro relacionamento? A ansiedade que você tem em uma área da sua vida é a mesma que você tem em outra área da sua vida e você está sempre culpando o mundo ao redor, mas será que a gente não consegue perceber um padrão? É isso que eu tô clamando nesse vídeo, meus propósitos. Sabe, quando a culpa, o problema, é do mundo todo, é de todo mundo ao nosso redor, significa que falta sabedoria na gente. Significa que o problema tá na gente. Quando você não consegue ou não conseguia resolver um exercício na escola, a culpa era de quem? Era do professor? Era do enunciado? Quantas vezes, principalmente em matemática e física, que alterava isso aqui, ó. O enunciado era o mesmo, mudava a historinha ali, mas era a mesma coisa. E você errava, e você errava. E não era difícil, mas você não estava conseguindo identificar ali, ó. Putz, às vezes era um ponto ali que você fala, identifiquei esse ponto, identifiquei esse padrão, é aqui que eu tô errando. Na hora que você se concentra naquilo ali, em resolver aquilo ali, em interromper aquele padrão que tava ali repetindo, aquela pedrinha no sapato, às vezes você focar ali, você parar um pouquinho, olhar pra si, nossa, era isso. Pronto, agora você não erra mais o enunciado. Você vai errar outros, só que esses outros significa que você alcançou a sabedoria. Porque quer dizer que você está em outros níveis, aí é óbvio, quando você vai passando de ano, quando você vai passando de nível, haverá outras dificuldades. Isso é natural da vida humana. Isso é bom, significa que você está prosperando com Deus. Agora, ficar emperrado na mesma coisa, na mesma
Ignorância. A gente fala muito pouco da ignorância por ela ser um pecado, sabe? Porque sim, ela é um pecado. Ela é um erro. Olha só, você está teimando em não saber. Eu tô falando daquela ignorância não de, nossa, eu não sabia, poxa vida. Não, daquela ignorância de você tem os recursos e você escolhe, por vontade própria, não ir atrás deles. E eu não sei por que a gente coloca tanto a fé contra a razão, quando na verdade a própria Bíblia diz que elas nasceram juntas, elas nasceram para ser unidas, e eu quero provar isso para você aqui agora em Salmos, capítulo 32. Comecemos no versículo 8. O Salmos 32, do versículo 8 até o 11, ele conta uma história. A história da sua vida e a história da minha vida. E existem dois finais para essa história. Vem aqui comigo. Primeiro, versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O que é esse versículo? Vamos definir ele? Ele é uma promessa. Que promessa que é essa? É uma promessa de que Deus, ele não vai te deixar naquela ignorância de não saber. Pelo contrário, ele quer que você saiba, ele quer que você alcance o conhecimento. Ele pede, ele se alegra quando você alcança o conhecimento. Tanto se alegra que ele está te prometendo. Eu vou te instruir, eu vou te ensinar. Vamos agora para o próximo, aquele que a maioria conhece, só que pega ele isoladamente e não sabe entender muito bem o que ele quer dizer. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento. Vamos parar aqui nessa parte? De que forma que eles não têm entendimento? Não têm entendimento porque não querem. Porque aqui ele está falando, eu vou te instruir. Então, você não tem desculpa para falar, poxa, eu não sabia. Não, ele está falando assim, eu vou te instruir. Para de falar que eu tô errando enunciado porque eu não sabia. Não, eu tô te mostrando o caminho. Para de fechar os olhos para aquilo que eu tô te mostrando. Para aquilo que eu tô te corrigindo. Então, não seja como o cavalo ou o burro que escolhe tapar os olhos, que não tem entendimento, porque escolhem não ter entendimento, mas precisam ser controlados com freios, rédeas, caso contrário não obedecem. Sabe aquelas pessoas que Deus, ele não consegue fazer algo novo, porque ele tem que estar sempre apagando incêndio? Sabe aquela vida? E essa pessoa vai ser salva, tá? Se é isso que a gente quer, tá? É salvação? Beleza, você vai ser salvo. Mas será que é só isso? Só isso, tá? Ok, você tá salvo, mas e sua vida com Deus? E o seu testemunho? O seu testemunho é, Deus vive apagando incêndio na minha vida? Se não for Deus para me controlar, se não for Deus para puxar minha rédea, eu não consigo fazer as coisas certas. Eu não consigo olhar para a sabedoria divina que ele está me revelando e falar, nossa, deixa eu corrigir meu caminho. E mais, eu não consigo ajudar pessoas a corrigir o caminho delas. Eu não consigo ser aquela pessoa que Deus vai olhar e falar, nesse eu posso confiar. Nesse eu posso fazer ele subir de nível, porque eu sei que ele vai continuar me servindo. Eu sei que eu não vou precisar ficar apagando incêndio. Não é assim numa empresa, por exemplo? Você coloca uma pessoa em um cargo mais alto porque você sabe que, ufa, com essa eu posso descansar, eu posso relaxar. Porque eu sei que se tiver BO, naquele setor, ele ou ela vai resolver. Eu não vou precisar ficar me desgastando. Mas será que Deus, ele tá podendo confiar assim na gente? Ele tá podendo nos elevar de nível? Aí a pessoa fica naquele enunciado eternamente. Não passa daquilo. Fica colocando a culpa em Deus. Será que a gente está sendo essa pessoa? E aí a gente está dando sim um testemunho ruim do que é ser cristão. Versículo 10 fala assim, muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege a quem nele confia. Ele está falando aqui, só que a bondade do Senhor protege quem? Protege a quem nele confia. Quando você é teimoso, quando você é teimosa e insiste em ficar ali naquela ignorância, você está confiando em quem? Você está confiando em você. Você está confiando nos seus olhos. Você está confiando na sua ignorância. Sabe, às vezes as pessoas me acham, e eu já vi isso acontecer com muitos cristãos, sabe? Passiva. Mas veja, eu também odeio passividade, tá? Eu tô falando aqui no sentido de que, exemplo, eu tenho alopécia, tá? Eu tenho alopécia androgenética. Não tem cura. Até o momento não tem cura. Fabi, você crê na cura? Eu creio na cura. Do fundo do meu coração. Se Deus quiser agora, nesse momento, me curar, eu creio que Ele pode. Glória a Deus, aleluia. Se Ele quiser te curar nesse momento, Ele vai te curar. Isso é fé. Isso é fé. Mas não tem lógica, dane-se. Não precisa de lógica quando eu tenho meu Deus, tá bom? Glória a Deus, aleluia, amém. Só que na razão, eu estudo, desde os meus 17 anos, tá? O que causa, como que eu posso reverter, como que eu posso normalizar, eu vou atrás. Eu não sou ignorante. Eu não fico presa
naquele muro das lamentações de ó meu Deus, ó minha vida, nossa, nada se resolve. O que será que eu estou fazendo? Sabe, eu já fiquei presa nisso, tanto em relação a esse problema que eu tenho, quanto em relação a questões da vida mesmo, sabe? De amizade, de relacionamento. De às vezes você parar e pensar, nossa, por que não tá dando certo? Por que eu não tô conseguindo fechar essa venda? Poxa, se eu tô fazendo por esse caminho e não tá dando certo, será que não é hora de eu me questionar? Nossa, tem alguma coisa errada. Acho que não é por esse caminho que eu tenho que ir. Antes eu sempre fui, na verdade, muito desinibida. Aliás, inibida. Confundi as palavras aqui. Pra parte de vendas, né? E ok, é um jeito meu. Só que não é porque é um jeito meu que eu vou justificar a minha vida e tudo o que acontece ao entorno disso. Então, ok, eu não tenho facilidade. Não estava dando muito certo daquele jeito. Então, o que eu posso fazer para que eu consiga alcançar essas pessoas, eu consiga convencê-las, eu consiga persuadi-las, eu consiga pelo menos 1 minuto para elas me escutarem. Eu fui atrás disso. Se um caminho não está dando certo, você busca outro. Por que às vezes a gente consegue fazer isso, sabe, na profissão ou com coisas que a gente que são tidas, né, como integralmente racionais, e a gente não faz isso com sentimentos, com coisas que envolvem as relações humanas, com as coisas que envolvem a confiança em Deus? Por que a gente não consegue confiar nele, ter fé nele? E entender que ter fé nele não significa aniquilar a razão. É fazer a sua parte, fazer o tratamento que me cabe, só que ao mesmo tempo não ignorar, não negar aquilo que eu tenho. Porque eu tenho por um propósito. Você passa pelo que você passa por um propósito. E ele está te prometendo aqui que muitas são sim as dores dos ímpios. Só que a bondade do Senhor vai proteger aqueles que nele confiam. Ele não vai te deixar desamparado. Os ímpios, eles vão sofrer as dores, eles vão ficar remoendo. Eles vão ficar, vivendo naquilo ali. Você quer ser ímpio? Você não quer ser ímpio. Você quer a salvação? Sim, mas você quer, acima de tudo, uma vida com Cristo. Alegrem-se no Senhor. Vamos lá no versículo 11 para encerrar essa história? Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria a todos vocês que são retos de coração. Qual final você quer para essa história? Eu disse que isso aqui é uma história. Salmos 32, do 8 ao 11 é uma história. Ele conta uma história pra gente. Qual final você quer? O ímpio, que tem muitas dores por uma ignorância que ele escolhe ter, porque ele é como a mula e o cavalo? Ou você quer ser aquele que se alegra no Senhor e exulta, porque você é justo, porque você é sensato, porque você age com sabedoria, porque você busca com tudo que você tem obter a sabedoria? Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, porque vocês serão protegidos, porque vocês confiam em Deus. E Deus protege, Ele só consegue proteger quem? Quem confia nele. Ele fala, eu tô aqui, tô aqui na sala de estar, tô aqui à sua espera. Tem um livro que usa essa analogia, eu gosto bastante, sabe? Porque Deus, Ele tá sempre aqui assim, uma cadeira assim, confortável, sabe? Esperando você. Ele não tá longe, só que Ele também não tá correndo uma maratona não, pra te alcançar. Acho que Ele já correu bastante, na verdade. Já fez muita coisa por nós. E onde que a gente tá? A gente tá compartilhando o versículo, sabe? A gente tá falando de Deus e a nossa vida tá sendo uma vida de teimosia, tá sendo uma vida de ignorância, tá sendo uma vida de repetição de erro, tá sendo uma vida de Deus apagando incêndio. Uma coisa é apagar um incêndio, né, gente? Outra coisa é apagar 3, 10 no mesmo lugar, né? Causado pela mesma coisa. Ai, não, né, gente? Eu quero te convidar com esse vídeo aqui a falar chega. Eu acho que tem coisas na vida que a gente só interrompe quando a gente cansa. Eu quero que você se canse com esse vídeo aqui. Você fala, nossa, cara, eu tô cansado, tô cansada. Tem coisa que não dá mais pra viver, sabe? Não dá mais pra você ficar naquele nível. Que nível que você tá, que você tem que falar, cansei. Esse é o primeiro passo, cansei. Eu cansei de ser uma mula, de ser um cavalo. Eu vou olhar pra fora e chorar porque eu não posso mudar os fatos, ou eu vou olhar pra dentro e olhar pra tudo que eu posso mudar. Olha que bênção que eu tenho condições de um tratamento. Olha que bênção que eu tenho um trabalho, que eu tenho clientes. Ah, é difícil, conseguir é difícil. Pra mim é difícil, mas olha que legal. Que bacana que eu tô aprendendo com isso. Que eu tô vivendo essas dificuldades, mas eu tô aprendendo. Que eu tô parando de chorar, de choramingar, olhar pra mim e falar, nossa, o que eu posso fazer nessa situação? Eu entendo que tem coisas que eu não posso fazer. Eu não posso obrigar o outro a me responder. Eu não posso obrigar o outro a ser legal comigo. Eu não posso obrigar o outro a fazer terapia. Mas eu posso. Comigo, eu posso.
Eu posso ter esse contentamento. Eu posso escolher ter mais sabedoria. E por vezes eu posso inspirar os outros a partir do meu comportamento. A gente fala muito mais em como a gente age do que com o nosso verbo. Olhe mais para dentro e menos para o ambiente. Olhe mais para Deus e confie genuinamente naquele que te prometeu te instruir, te cuidar. E aquilo que não cabe a você, confie nele. Tenha fé genuína, mas busque a sabedoria e haja com sabedoria. Esse é o par perfeito. Você, com a razão que Deus te concedeu, e a fé que você tem nele. Que você tenha uma semana e uma vida abençoada. Que esse vídeo tenha te feito muito bem, tenha te feito refletir. Curta, comente se você sentiu no seu coração e compartilhe com quem você sabe que vai fazer diferença. Tá bom? Um beijo grande no seu coração, meus propósitos. Fiquem com Deus e até a próxima.